gente convidou a oftalmologista, a doutora Renata Bastos Alves. Bem-vinda. Obrigada, Tudo bem? Carol. Boa tarde, prazer tê-la meu. aqui. Porque as alergias podem estar também nos olhos. Eu brinquei há pouco do olho vermelho, que é justamente essa foto que a gente já tem. Quem nunca, né, ficou aí com o olho vermelho, uma coceira. E é algo muitas vezes preocupante quando você percebe que aquela vermelhidão não passa. Sim. Né? Aí as pessoas começam a usar colírio, colírio, colírio. E aquilo não é resolvido. Então é importante a gente entender, né? Qualquer olho vermelho, ele é um sinal de que alguma coisa está errada. Então o olho é para ser branquinho, é para não lacrimejar. Então eu sempre brinco que se você tem que lembrar que você tem olho é porque alguma coisa está errada. Então é um sinal de alerta para que a gente vá procurar e vá ver o que está acontecendo. Ele tem que ficar esquecido. Esquecido. Entendi. E funcionar perfeitamente. A partir do momento é que chame a atenção, que você começa a perceber algo e que incomode, que traga um desconforto. Aí merece uma atenção. Que tem alguma coisa errada. Exatamente. Vamos lá, primeira perguntinha na tela, principais perguntas aí de consultório quando o assunto é alergia ocular. Com a chegada da primavera, as alergias oculares costumam ser mais frequentes, então, é o que eu imagino. Pois é. A primavera é essa estação tão linda, tão florida e tudo mais, né? Mas também ela vem junto com a polinização. Então nós temos, além desse tempo mais seco, que a gente vê aqui em São Paulo, por exemplo, que não chove um tempão, aumenta a quantidade de poluentes, de, enfim, partículas em suspensão, o pólen também para o alérgico, ele é uma coisa terrível. Então acabam sendo fatores associados que para o pacientinho que já sofre de alergia é um efeito no olho. E o que o resultado não pode ser diferente desse que você mostrou. É o olho vermelho. É o olho vermelho. Agora, minha pergunta é a seguinte. Quando a gente está falando de uma alergia ocular, que isso pode acontecer com qualquer pessoa, a quem é, assim, um indivíduo que é mais alérgico a outras coisas, ele tem aí mais chance de ter uma alergia ocular. Sim, a gente tem o paciente que é um alérgico crônico, então a gente tem aquela criancinha que já vem com quadro respiratório, um quadro de bronquite, um quadro de asma, é aquela dermatite atópica das dobrinhas. E ali por seus 2, 3 aninhos pode começar a desenvolver uma conjuntivite alérgica. E esse quadro ele pode se arrastar durante toda a infância, adolescência, e ele precisa ser tratado, porque se ele não for tratado, as consequências oculares são muito importantes. E existe um outro quadro, que é o quadro agudo, uma doença aguda. Tive contato com uma maquiagem, meu olho inchou, ficou enorme e tudo mais. Aquilo é pontual. E a gente vai resolver pontualmente. Mas o pacientinho crônico, geralmente as crianças, elas precisam de um tratamento global, porque se a gente não resolver aquele quadro sistêmico de alergia, ele não vai melhorar do olho. Olha só que interessante. Mesmo a pessoa que nunca teve nenhuma alergia, mas teve esse contato, às vezes, com uma maquiagem vencida, ou algo ali que, enfim, caiu um pouquinho de que pigmento. O organismo interpretou como não reconheceu. E aí você pode ter essa manifestação. E as manifestações são muitas. Pode ser desde um inchaço só na pálpebra, uma coceira importante, que é isso que caracteriza a conjuntivite alérgica. Existem vários tipos de conjuntivite. A conjuntivite, deixa eu mostrar aqui, não é o melhor esquema, mas pensando que aqui é um olho cortadinho, essa parte branca aqui do olho, a esclera. Existe uma membrana que recobre essa superfície. Qualquer inflamação nessa membrana, que é a conjuntiva, se chama conjuntivite. E ela pode ser alérgica, bacteriana, viral, tóxica por meio de medicamentos, mas e é importante o médico definir qual tipo de conjuntivite para poder definir o melhor tratamento. Então, existe a conjuntivite alérgica também. Muito. Agora, para diferenciar, assim, vamos tentar diferenciar. A pessoa tá com o olho vermelho. O olho vermelho pode ser um monte de coisas. Um monte de coisas. Sempre tem que procurar ajuda, sempre tem que prestar atenção, ou, por exemplo, é algo que muitas vezes, se não vem com a coceira, é porque vem acompanhado, vem tudo, então, né? A conjuntivite alérgica, ela cursa com coceira, o quadro dela é a coceira, então você vai ver a criança que coça muito os olhos, ou o adulto. Então, característica desse tipo de conjuntivite é ter a coceira. Além do lacrimejamento, além, lógico, do vermelhinho, sensação de areia. Mas o que difere das outras conjuntivites é que as outras podem ter bastante secreção, uma secreção mais grossa, no caso da bacteriana, aquele olho que fica colado. O quadro alérgico, ele ou está relacionado a algum evento pontual, ou já faz parte de um quadro daquele pacientinho que já é alérgico. A alérgica não tem a secreção, então? Ela tem, mas é uma secreção mais leve, mais fluida, mais hialina, é mais um lacrimejamento mesmo. Tá aí. Vamos para a próxima perguntinha. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos lá. Na tela.
As alergias oculares podem se manifestar mais em pacientes com histórico alérgico, como rinite, tosse alérgica, asma e dermatite? Pois que a gente respondeu. Sim. Isso, sim. Isso desde de criança até adulto, né? Desde criança até adulto, é o que a gente comentou. Então, toda essa parte alérgica, ela está relacionada às mucosas em geral. Mucosa do trato respiratório, do nariz, da orofaringe e do olho também, que é uma mucosa. Então, ela também responde com a conjuntivite alérgica. E aí, olha só que interessante. Por exemplo, a pessoa comeu ali, algo que ela ainda não tinha identificado que ela fosse alérgica. Normalmente são proteínas, né? Às vezes sim. Que às vezes podem ser. Sei lá, alérgica a peixe, ovo, peixe, comeu. exatamente. Foi um alimento, mas ele pode se manifestar na parte ocular? Sim. Esta alergia só na parte ocular? Alimentos, medicamentos, então eles podem se manifestar rapidamente como um inchaço grande ao redor dos olhos, aqui nas pálpebras, né? E às vezes acompanhado até de um inchaço dessa parte branquinha aqui do olho, que é a conjuntiva, ficando meio inchada, dá uma impressão de como se fosse uma gelatina, chama até muita atenção e o paciente vai buscar o médico porque ele acha, descolou a minha retina. Não descolou a retina é aqui dentro, é dentro do olho. Mas é um evento que merece tratamento porque o quadro é muito desconfortável. E é algo que pode ser perigoso, que pode vir junto com... Sim, ele pode vir com outros sintomas associados, isso que você falou. Até fechamento tampar a garganta, um edema de glote e tudo mais, e às vezes o olho ser um sinal inicial de que está começando uma reação grave e que merece tratamento imediato. Então tem que correr. Inchou o olho, deu aquela estufadinha. Vai dar uma olhadinha. Tá aí. Próxima pergunta. O olho seco também é muito frequente nessa época. Quanta gente sofre com esse tal olho seco? Qual é esse quadro, né? Vamos então contar a respeito do quadro olho seco. É assim, a gente precisa separar duas coisas aqui. O olho seco é uma entidade que está relacionada ou com uma lubrificação ruim por conta de uma quantidade de lágrima, que é pouca, ou uma qualidade do filme lacrimal ruim. Por que o olho seco é mais frequente nessa época? Porque a qualidade do ar está ruim, porque o tempo está mais seco, então, consequentemente, a pessoa que já tem uma qualidade de filme lacrimal ruim vai sofrer mais nessa circunstância. Entendi. Mas o olho seco em si, normalmente ele está relacionado com outras doenças que merecem aí o tratamento sistêmico também. A gente pode falar disso uma outra hora. Mas não é alergia? Não é alergia. É uma outra condição? É uma outra condição. E como é que a pessoa percebe esse olho seco? É uma sensação de que o olho está mesmo, sabe, aquele olho estalado, que você precisa piscar um pouco mais e não resolve, um olho mais vermelho. Parece que entrou aí uma poeirinha. Uma areinha, um olho ardido, é aquela sensação de que você está lembrando que tem olho, sabe? É, o que você comentou. Que eu te falei. Lembrou que tem o olho, vai dar uma olhada. Tem alguma coisa errada. Agora, o uso de colírios, a gente sempre toca nesse assunto, porque hoje eles são vendidos, né, aí sem a prescrição médica. O que hoje, para o pessoal de casa até saber assim, o que hoje é seguro? É aquela que só tem, enfim, a lágrima mesmo, que não tem medicamento? Normalmente, o que a gente advoga, a gente até orienta os pacientes, é usar apenas colírios de lágrimas artificiais. Ok, precisou de alguma coisa urgente, não tem como ir ao médico naquele exato momento, compra um colírio lubrificante e pinga. Só. Isso é seguro, isso não tem problema. Isso é seguro e não tem contraindicação. Mas existem colírios no mercado, inclusive já de longa data, que são colírios que clareiam os olhos, que são colírios que dão uma falsa impressão de que você tirou o problema. E aí você acabou mascarando um problema porque pingou aquele colírio com, às vezes, uma dose grande de vasoconstritor. E até antibiótico, né? Tem os Agora, hoje, graças a Deus, não se vende mais colírio antibiótico sem receita, não. Os colírios também precisam de receita, né? Mas os corticoides se vendem sem receita, o que é um grande problema, porque o paciente, achando que ele mesmo está resolvendo o problema, ele pode criar vários outros muito graves, como glaucoma, catarata. No uso indiscriminado do colírio sem orientação. Então, perigo, por isso é né? muito importante sempre procurar o seu oftalmologista, que só ele vai poder te dizer qual é o problema e o que fazer. E às vezes até naquele momento, olha, você sabe que aquilo é seguro, né? É mais ou menos essa troca de paciente médico. Agora, o que as pessoas também reclamam muito de ficarem aí no ar-condicionado, quem trabalha em escritório, hoje todos os ambientes, a maioria tem o ar-condicionado e até acaba sendo algo saudável quando a gente vê esse calorão que está fazendo. Nesse caso, a pessoa pode ter
pingar ali durante o dia para dar um conforto? Porque normalmente, pensando, por exemplo, num ambiente de escritório, a pessoa já tem o seu computador, está trabalhando com o ar-condicionado ligado, então ela tem só aqui 2 condições para ter o olho mais ressecado. Quando ela está na frente do computador, ela pisca menos, porque a nossa atenção faz com que a gente diminua a frequência do piscar em pelo menos 10 vezes. Então, a gente pisca menos e tem um ar mais ressecado por causa do ar-condicionado. Tá. Então, é fundamental que tenha ali na sua estação de trabalho um colírio lubrificante. Cada 2 horas, pinga uma gotinha que o olho agradece. E dá um conforto maior, né? Fim do dia gostoso. Vai chegar muito melhor. É gostoso, né? O colírio, assim, enfim, sendo seguro, ele é gostoso. Na tela tem perguntinha já pra você. Vamos lá, perguntinha do público, @VocêBonitaTV, tô esperando a sua também. Andresa, um beijo pra você. Toda vez que eu passo sombra nas pálpebras, o olho fica inchado. O que pode ser? Esse aí é um problema bastante recorrente, um problema bastante importante. A gente tem que ter muita atenção com o tipo de maquiagem que usa. Possivelmente é uma alergia à maquiagem que está usando. Tá. Né? Então, tem que ser muito criterioso na escolha da maquiagem, não pode usar qualquer coisa. Até as minhas pacientes pequenininhas, eu sempre falo para as mães, não compra esse tipo de maquiagem de brincadeirinha, porque isso não existe. É horrível. A gente não sabe como é feito, às vezes tem metal pesado nessa composição, alguma coisa que vai irritar a pele e causar um dano muito maior. E outra, uma coisa importante para a Andressa que perguntou isso daí, jamais compartilhe a maquiagem. É uma coisa que eu sou... E o pincel também. Então, é uma coisa que eu sou bastante até incisiva com elas. E eu chego até a perguntar, você empresta a sua escova de dente? Ai, não. Então não empresta a sua maquiagem de olhos, por favor. Porque toda a flora bacteriana que existe no seu olho, quando você passa um rímel, quando você passa um delineador, fica ali. Você está trocando flora, então você pode pegar conjuntivite, você pode pegar alguma bactéria, alguma coisa assim. Então, seja muito criterioso, principalmente nessas coisas que vão mais em contato com a área dos olhos. Olha que interessante. Agora, até para a gente fechar esse assunto de uma possível alergia. No caso dela, e quem também se identifica, vale a pena fazer aquele teste para descobrir os componentes e para conseguir comprar maquiagens, enfim, que não tenham, né? Sim, vale muito a pena, mas esses testes nem sempre eles vão pegar todos os componentes que tem em algumas maquiagens. Tá. Então, os testes alérgicos, eles testam alguns metais, eles testam alguns tipos de substâncias. O que é interessante é assim, usou uma vez, viu que deu reação, não usa mais, joga fora, porque a segunda reação vai ser pior. E essa história do desconforto nos olhos é algo complicado. Também impede uma série de coisas do nosso dia a dia, né? Sim, compromete a qualidade de vida, né? Então... O coçar, né? Quando você sente que está coçando e você coça mesmo, faz mal? Ai, Carol, é um problema? Agradeço muito ter feito essa pergunta, porque é um problema de saúde ocular importantíssimo esse. Deixa eu explicar para você, eu vou usar de novo essa maquetinha. Aqui a gente tem a córnea, que é onde... que é a nossa primeira lente, essa lente anterior aqui dos olhos. Com a manipulação dessa córnea, criança que coça muito essa córnea, como ela é um tecido colágeno ainda em formação, ela vai ficando desgastada, ela vai ficando como se fosse torta. Isso predispõe, ao longo da vida, o surgimento de doenças oculares, como uma ectasia, um ceratocone, que são doenças de difícil tratamento e difícil prognóstico. Então, pode levar, inclusive, a uma perda visual no futuro. Então, é muito importante que, nesses casos mais arrastados de alergia, os pais tenham consciência que não é simplesmente uma coceirinha. Isso tem que ser tratado para evitar um dano lá na frente. Então, aquela criança que começa a apresentar autoastigmatismo na adolescência, você pergunta, você coçava muito os olhos? Coçava. Ah, ele tem rinite, mas só rinite não, quando dá rinite ele coça muito os olhos. Então, isso precisa de tratamento, não dá para deixar. Puxa vida. Então, essa é uma pergunta importantíssima. Então, notou que está tendo frequência nesta coceira? Procura o seu médico. Tá aí. Exatamente. Vamos para mais uma perguntinha na tela. Foi. Fazer compressas geladas
Utilizar colírios, óculos escuros podem amenizar as alergias oculares? Está diretamente ligado às alergias, então? Tá, prevenção? sim. Então, o uso da compressa gelada com água filtrada ou com soro fisiológico, água boricada jamais. A gente não usa água boricada para nada, o que inclusive pode piorar um quadro da alergia, causar uma dermatite por causa do ácido bórico. Então, ou soro fisiológico ou água que bebe, água filtrada. E sim, porque diminui o edema, diminui o inchaço, então melhora muito. Tem que ser gelada, né? Gelada. A quente vai dilatar e aí vai inchar mais ainda. Tem que produzir um friozinho ali no local para diminuir o processo inflamatório. Colírios, a gente pode usar colírios lubrificantes e colírios próprios para isso mesmo, que são os anti-histamínicos. E nos casos mais arrastados, a gente tem usado com muito sucesso os colírios imunomoduladores, com resultado excelente, que se mantém a longo prazo. Então, tem tratamento, precisa procurar. Por exemplo, os colírios hoje também podem ser manipulados? Podem ser manipulados, mas a gente precisa de farmácias que tenham certificação para produção de colírios, que sejam de total confiança, porque um medicamentinho ali errado pode comprometer seriamente a saúde ocular. Olha. Então, precisa ter muito cuidado com isso. Importante. Eu quis tocar nesse assunto porque hoje a gente vive aí essa vamos dizer assim, indústria da manipulação que pode nos ajudar em muitas coisas, mas que também, então, com esse alerta pode comprometer. Então, e o olho, particularmente, é muito sensível. Qualquer coisa que se pinga no olho tem uma absorção sistêmica. Uma gota de colírio, às vezes, pode provocar um estrago no corpo enorme, que as pessoas não têm a dimensão. Se tivesse a dimensão de quanto é importante e perigoso pingar algum colírio, alguma coisa sem orientação nos olhos, realmente as pessoas não fariam. Tá aí, tem mais perguntinha do público. Olha lá, na tela. Beijo, Érica, obrigada. Conjuntivite alérgica, qual o melhor tratamento? Não é só para o momento da crise, né? É algo que tem um prazo. Exatamente. Primeiro, identificar qual é o fator causador, né, Érica? Tentar saber o que está acontecendo. Se foi uma maquiagem, se foi um alimento, se foi uma medicação que você usou. Eventualmente até pó, poeira, ácaro. Eu tenho gato, vivo com gato aqui no meu colo. Será que eu tenho alergia? Tem. É o pelo do gato. O que eu vou fazer? Ou trata a alergia ou dá o gato. Não tem jeito. A gente precisa resolver assim. E além disso, além de tirar o fator causal, usar esses colírios que a gente já comentou, os anti-histamínicos, os lubrificantes, os anti-inflamatórios, desde que prescritos pelo oftalmologista. Então, é melhor saber cada ponto caso a caso, cada caso ponto a ponto, para a gente poder resolver. E não adianta, gente, quem tem aí os quadros de alergia, é um negócio... É difícil, é crônico, é difícil. As crianças, quem tem que... Bom, aqui mas em São tem Paulo... tratamento. E o pior, vamos falar a verdade, a gente muita gente assistindo o Brasil inteiro e tudo, e até fora do Brasil agora pelo nosso aplicativo da TV Gazeta, mas assim, aqui em São Paulo tá difícil não ser alérgico, né, doutora? O número de pessoas com alergia parece que é um negócio que está crescendo tanto, que está aumentando. Tempo, né? Com todas as temperaturas no dia de hoje. Malucas, como é que faz? E esse tempo seco e a poluição? Não tem muito Exatamente. jeito. Então tem que pensar, tem que ter informação e tem que buscar ajuda sempre. Eu vou agradecer. Hoje com a gente, oftalmologista, a doutora Renata Bastos Alves. Voltará muitas vezes. Obrigada. Eu que agradeço. Prazer. Carol, prazer.